Antes de tudo, deixa eu te situar, caso este seja um dos cantos mais silenciosos do Pink Floyd que você nunca visitou. Grantchester Meadows é uma faixa de Ummagumma, o estranho álbum duplo que a banda lançou em 1969. Metade gravações ao vivo e metade um experimento de estúdio em que cada membro ganhou o seu próprio trecho de fita para preencher sozinho, sem ajuda dos outros. Grantchester Meadows é a contribuição solo de Roger Waters. Apenas a voz e um violão, sem banda, sem Gilmour, sem Wright, sem Mason, e por cima o som gravado de canto de pássaros, uma cotovia e célebre, uma abelha que zumbe de um canal estéreo para o outro e é esmagada bem no fim. Grantchester é um lugar real. Prados alagadiços às margens do rio Cam, logo nos arredores de Cambridge, a cidade de onde todos eles vieram. A verde paisagem inglesa da própria juventude deles. Na superfície, é a coisa mais terna e mais pastoral que o Pink Floyd já gravou. Um idílio folk, quase uma canção de ninar. E eu quero defender que por baixo dessa ternura é uma das coisas mais silenciosamente filosóficas que o Waters já escreveu. Uma meditação sobre a memória, sobre o exílio e sobre a morte sentada escondida no meio do paraíso. Então vamos entrar no prado. E depois vamos achar a coisa que está na grama, esperando. Comece pela superfície óbvia, porque a superfície é o disfarce. A canção pinta um lugar de paz perfeita. O rio, a relva alta, os pássaros, a tarde quente, um mundo inteiramente sem ameaça. O Waters a canta com uma ternura que quase nunca mais se permitiu, sem ironia, sem veneno, nada da raiva que viria a defini-lo. Soa como felicidade, mas faça a pergunta que vira a canção inteira do avesso. A pergunta que qualquer olhar honesto sobre a memória precisa fazer. Por que ele está cantando isto? Você não escreve uma canção sobre o prado enquanto está deitado no prado. Você a escreve depois, de outro lugar, de uma cidade, de um estúdio, de uma vida que te carregou para longe da tarde verde. A própria existência da canção é prova de distância. A ternura é a ternura de alguém que já não está lá e sabe que não pode voltar. Esta não é uma canção de dentro do paraíso. É uma canção sobre o paraíso, cantada de fora dos portões. E essa diferença é tudo. É a isso que eu chamaria de existencialismo da nostalgia. E é filosoficamente mais sério do que a palavra nostalgia costuma sugerir. Há um tipo de saudade que não é de um lugar, mas de um eu. O eu que outrora podia estar naquele prado sem saber que algum dia teria de sair. Os românticos alemães tinham uma palavra que paira sobre isto, Sehnsucht. Um anseio por algo que talvez nunca tenha existido plenamente. Um desejo cujo verdadeiro objeto não é a coisa perdida, mas a capacidade perdida de possuí-la com inocência. O Waters, em Grantchester Meadows, não está de fato com saudade de um campo perto de Cambridge. Está com saudade da condição de ainda não saber o que agora sabe. O prado é real, mas aquilo a que ele não pode voltar não é a geografia. É a inocência de estar nele sem a consciência da perda. E aqui tocamos algo que Kierkegaard compreendeu sobre a inocência. Que a inocência não sabe que é inocente. E no momento em que se torna consciente de si, já se foi. Cantar o prado é já tê-lo deixado. A canção é o som de um homem que comeu do fruto da árvore, olhando para trás, para o jardim que ele consegue descrever perfeitamente e nunca mais habitar. E então há a abelha. Escute o que acontece no fim. Porque é a decisão de composição mais importante de toda a peça e quase todo mundo a trata como um charmoso efeito sonoro. Ao longo da canção, a natureza gravada é benigna, os pássaros, a brisa, a suave vida animal de um verão inglês.
E então, uma abelha, zumbindo, movendo-se pelo campo estéreo de um ouvido ao outro. E no encerramento, o som inconfundível dela sendo esmagada, morta, silenciada. Dentro desta imagem de paz perfeita, a morte entra. Não uma morte violenta, não uma tragédia, apenas a pequena, ordinária, quase cômica extinção de um inseto. Mas é exatamente por isso que importa. O Waters construiu um paraíso e então, com um gesto, deixou a mortalidade entrar nele. Este é o verme no jardim, o crânio na pintura pastoral, aquilo que os antigos mestres chamavam de memento mori. Lembra-te de que vais morrer, escondido numa cena de beleza. Os pintores do Renascimento costumavam enfiar uma caveira no canto de um retrato ensolarado, por exatamente esta razão, para dizer que a morte não é o oposto da bela tarde, mas uma hóspede permanente dentro dela. O Waters faz a mesma coisa com um único inseto zumbindo e um único golpe. O prado nunca foi seguro. O paraíso sempre teve a abelha dentro. É aqui que a canção deixa de ser uma bonita melodia folk e começa a ser uma peça de filosofia, porque o que ela encena, em menos de 8 minutos, é a situação existencial básica em si. Vivemos dentro de cenas de beleza e de sentido que experimentamos, enquanto estamos nelas, como permanentes, como simplesmente o jeito que as coisas são. E toda a filosofia séria, desde pelo menos Schopenhauer, foi a lenta, indesejada descoberta de que elas não são permanentes, de que a finitude está tecida em cada tarde, de que a abelha está sempre já na grama. Schopenhauer via a existência como um breve intervalo iluminado cercado dos dois lados pelo escuro, e pensava que o belo era precisamente aquilo que, por um instante, nos deixa esquecer o escuro ao redor, enquanto secretamente nos lembra dele. Isto é Grantchester Meadows, exatamente. A sua beleza é real. E a sua beleza é também a membrana esticada sobre a consciência da morte, fina o bastante para que uma única abelha a perfure. A canção não te dá uma palestra sobre a mortalidade. Ela te deixa sentir o calor da tarde e então, gentilmente, deixa você ouvir a mortalidade chegar, de modo que as duas se tornam inseparáveis, que é a verdade que Schopenhauer passou 1000 páginas tentando enunciar. Há mais uma coisa aqui, e vale dizer onde esta canção se situa no arco do Pink Floyd. Porque a série a que este ensaio pertence lê cada faixa pelas fases estilísticas da banda. E Grantchester Meadows é um caso fascinante de uma canção que quase se recusa a pertencer a qualquer uma delas. Ela vem de 1969, que pelo mapa habitual é a fase proto-progressiva da banda. Os anos de busca depois que a psicodelia da era Barrett se desvaneceu e antes da plena maturidade progressiva de Meadow e das obras-primas conceituais que vieram depois. E, no entanto, a canção não aponta para nenhuma dessas direções. Não é psicodélica. Não há dissolução surreal do eu, nenhum truque de estúdio dobrando a realidade. E não é progressiva no sentido formal, nenhuma longa arquitetura instrumental, nenhuma suíte, nenhum virtuosismo. É, de todas as coisas, uma canção folk, um passo de lado e para trás, rumo à mais antiga tradição inglesa de voz e violão e paisagem. É isto que a torna reveladora. No meio de uma fase definida pela busca, pelo lançar-se adiante rumo ao desconhecido, o Waters se lança para trás, para o folk, para Cambridge, para o pastoral. Os anos proto-progressivos foram a banda experimentando todo o futuro possível. E Grantchester Meadows é o momento em que um membro experimentou o passado e descobriu que o passado, cantado de longe, é a sua própria espécie de fronteira. A canção pertence à fase de busca, não porque soe como as outras,
mas porque é mais um experimento. Mais uma resposta à pergunta que a fase inteira fazia. O que mais esta banda poderia ser? A resposta aqui foi, surpreendentemente, um elegista folk. E não seria a última vez que o Waters escolheria a elegia em vez do experimento. Agora a coisa que liga a canção à história mais profunda da banda, porque é parte do motivo pelo qual este prado em particular assombra. Cambridge não era uma paisagem qualquer. Era o lugar de onde todos eles vieram. E acima de tudo, era o mundo de Syd Barrett, o fundador perdido, o gênio cujo colapso foi o preço de tudo o que o Pink Floyd se tornou. Em 1969, quando esta canção foi gravada, o Barrett já estava fora da banda, já escorregando para o longo silêncio que definiria o resto da vida dele. E assim uma canção sobre os Campos Verdes de Cambridge, cantada em 1969, não consegue deixar de carregar o fantasma do homem que caminhou por aqueles campos e não pôde ser salvo. O prado é o paraíso. E o paraíso é também onde a perda começou. O Waters não nomeia o Barrett. E a canção não é oficialmente sobre ele. Mas a estrutura do sentimento é idêntica. Um lugar belo ao qual você só pode voltar pela memória. Uma pessoa que você só pode alcançar pela canção. A tarde verde que já contém o fato de ter acabado. O Pink Floyd inteiro, num certo sentido, é o longo eco de uma perda que aconteceu num lugar como este. E Grantchester Meadows é essa perda disfarçada de paz. Eu quero acrescentar uma última camada, porque ela toca no motivo pelo qual a canção soa do jeito que soa, e liga este experimento silencioso a tudo o que sabemos da banda. Este é o Waters sozinho, sem Gilmour, sem Wright, sem Mason. O Maguma foi construído precisamente para isolar cada homem, para ouvir o que cada um era sem os outros. E Grantchester Meadows é o que o Waters é por si mesmo em 1969. Uma terna, literária, melancólica canção folk, construída sobre uma única imagem e uma única ideia. É bela. E é também, se você escutar com o resto da carreira dele em mente, um vislumbre precoce do homem em que ele acabaria se tornando quando os outros tivessem ido de vez, o escritor de palavras e conceitos trabalhando sem a fricção da banda ao redor. Aqui, em 1969, essa solidão produz ternura, porque o jovem Waters ainda tinha doçura dentro de si. Décadas depois, a mesma solidão, a mesma ausência dos outros três, produziria os discos áridos e professorais do seu trabalho solo tardio. Grantchester Meadows é a semente do Waters solo, capturada no único momento em que estar sozinho ainda o fazia gentil, em vez de severo. É a filosofia da canção transformada em fato da sua gravação, um homem sozinho com uma memória, que é o que ele viria a ser. Então, quando você voltar a esta pequena, suave e negligenciada canção, escute-a como o que ela de fato é. Não um interlúdio agradável num álbum difícil, mas uma das declarações existenciais mais concentradas que o Pink Floyd já fez. Ela pega a mais antiga experiência humana, a tarde verde que não sabíamos que íamos perder, e não nos consola sobre isso. Ela faz a coisa mais difícil e mais verdadeira. Deixa-nos sentir o calor por inteiro, e então deixa a abelha entrar, e não finge que a abelha não esteve ali o tempo todo. Heidegger dizia que existir autenticamente é viver com a consciência constante da própria finitude. Deixar o fato da morte informar cada instante, em vez de se esconder dele na distração. A maioria das canções pastorais é exatamente esse esconder-se, essa distração. Um refúgio numa beleza que finge que a morte está em outro lugar.
Grantchester Meadows é a rara pastoral que recusa a mentira, que constrói a bela tarde e então insiste, em silêncio, que a tarde e o fim são a mesma tarde. E então eu te deixo no prado, com o rio e os pássaros e a relva quente. E uma pergunta, que é, na verdade, a pergunta que a abelha faz ao morrer. Se todo o paraíso que algum dia conhecemos já continha a coisa que o termina, estávamos errados em chamá-lo de paraíso, ou a abelha na grama é precisamente o que tornou a tarde digna de ser cantada.